Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, pelos nossos visitantes. Chegou mais uma pessoa agora. Eu esqueci ali meu papelzinho. Glória a Deus, está chegando gente nova. O pastor está indo correndo para lá e para cá. Amém. Amém. Quem é? Samuel. Cadê o Samuel? Também está nos visitando. Amém, queridos. Deus abençoe. Hoje muitos visitantes. O pastor está correndo aqui a maratona. E também Pablo. É Pablo ou é Pedro? Pedro. O óculos está aqui, eu só, tentando. Amém, queridos. Mateus, capítulo 8. Hoje nós vamos vencer a tempestade. E é uma palavra, assim, do céu para o teu coração. Por isso que eu quero te pedir, não se movimente na hora da palavra, aquete o teu espírito e deixa o Senhor falar com você. Você que está aí na sua casa, às vezes a gente fica de um lado para o outro, mas para tudo, como Maria. Maria parava tudo e ela ficava ali aos pés de Jesus para ouvir a palavra dele. Marta ficava agitada, então nada de ser Marta, amém? Vamos ser Maria, vamos buscar a melhor parte, amém? Diz assim a palavra: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava como? Dormindo. Jesus estava dormindo. Com certeza muito cansado, de ir para um lado, para o outro. E ele estava ali dormindo e a maior tempestade. Mas os discípulos vieram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, vamos ler todos juntos: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, consagramos a Ti. Toma cada vida agora, quem está aqui na tua casa, quem nos assiste e quem vai receber esta palavra em algum momento. Toca, Senhor, poderosamente. Usa a minha vida, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. E eu desejo ser um instrumento nas tuas mãos. Por isso a minha boca seja a tua boca. E cada um que entrou aqui hoje, cada um que está ouvindo esta palavra, seja abençoado por ela, seja transformado. Produza fé no nosso coração, para que não percamos, Senhor, as oportunidades de viver o milagre que o Senhor tem para nós nessa noite. A honra e a glória é tua, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, queridos, pode se assentar. Amém. Como eu disse, nós estamos nessa campanha das 7 semanas, 7 milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma tempestade. A gente já falou alguns domingos atrás sobre a tempestade que os discípulos passaram quando Jesus foi ao monte. Eles atravessaram o mar da Galileia e Jesus veio ao encontro deles também numa tempestade. E quando Jesus começou a ir ao encontro deles, eles estavam com tanto medo, tão aterrorizados, que eles viram um fantasma, Quantos lembram dessa ministração? Nós estávamos aqui no domingo. Mas hoje nós vamos falar de outro momento, outra tempestade, porque os discípulos, eles iam junto com Jesus. Aonde Jesus ia, nas aldeias, e Jesus começou o seu ministério na Galileia, que fica na região norte de Israel. E ali tem o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e é o mesmo. E eles sempre tinham que atravessar
de um lugar para o outro. Jesus, ele ia para uma cidade dos Gadarenos. E ali, Jesus precisava levar a palavra. E ele atravessou, como muitas vezes eles atravessavam aquele mar da Galileia para ir para o outro lado. E no meio, no momento que eles estão atravessando, o trajeto não é muito longo. Mas Jesus entrou com certeza exausto, cansado da sua peregrinação, indo para um lado, para o outro. E ali ele descansou. E com certeza, Jesus sabia que eles passariam por um momento de turbulência, um momento de tempestade. Mas por que será que Jesus estava dormindo e permitiu que os discípulos passassem por essa experiência? Diferente da outra, Jesus não estava no barco, mas Jesus foi ao encontro deles. Mas nesta oportunidade, Jesus tinha entrado com eles no barco. Jesus estava ali dentro daquele barco junto com seus discípulos. Ele estava apenas dormindo. Mas Jesus estava ali. E nós vemos que o mundo, as tempestades que acontecem, essa coisa que acaba virando o clima de uma hora para o outro, até de homens experientes que conhecem, de repente pega uma tempestade, e a palavra fala que o barco estava sendo levado de um lado para o outro, estava entrando água dentro do barco. E aqueles discípulos, eles começaram a ficar desesperados. Eles começaram a ficar com medo. E é muito natural. Nós passamos, como a palavra de Deus fala, em João 16, 33. A palavra diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Fala, no mundo eu vou passar por aflição. Mas eu preciso ter bom ânimo. Jesus, ele disse, eu venci o mundo. E nós vemos que todas as vezes que Deus nos manda entrar em barcos que não gostaríamos, onde enfrentaremos dissabores, lutas e situações adversas, precisamos aprender que andar com Cristo, fala para a pessoa que está do seu lado, fala, andar com Cristo é aprender diariamente vencer o inesperado. Quem aqui já enfrentou uma coisa que não imaginava que fosse enfrentar? Levante a sua mão. Todos nós. Alguém imaginava que a gente ia passar por essa pandemia? Não. Quando veio o ano aceitável do Senhor, 2020, ano de Isaías, a gente não podia imaginar. E como é que eu faço para lidar com o inesperado? Aquilo que não estava previsto, aquilo que não estava no script, aquilo que não estava programado eu viver e nem eu estava preparado para passar por isso. Uma coisa a gente tem que ter em mente, querido. No mundo nós vamos ter aflições. O evangelho que não passa por guerras, por desafios, por lutas, não é o evangelho que Cristo nos apresentou. Porque ele disse, quem quiser vir após mim, faz o que primeiro? Negue-se a si mesmo. Toma minha cruz e me segue. Então eu não quero. As pessoas ficam muitas vezes iludidas, achando que andar com Jesus, ela não vai ter problema. Jesus não nos prometeu isso. Ele falou, para que vocês tenham paz em mim. Saibam de uma coisa, no mundo você vai ter aflição. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno, mas Jesus venceu. Ele venceu e Ele vai nos ensinar a passar pelos desafios da vida. E aqui a tempestade, querido, pode ser qualquer coisa na sua vida. O inesperado, aquilo que você não esperava, de repente, vinha essa pandemia e você ficar desempregado. Vir essa pandemia e a gente ficar
Meses e meses dentro de casa sem perspectiva, sem saber o que poderia acontecer. O inesperado faz a gente entrar em desespero, em angústia, em aflição. E os discípulos, não diferente de mim e de você, eles ficaram aflitos. E eles falaram para o Senhor: nós vamos perecer. Quantas vezes você pensou nesse período de pandemia que você fosse pegar esse vírus e morrer? Quantas vezes você ouviu notícia de alguém? Eu já falei isso aqui outras vezes. Você deu um espirro, você fala: meu Deus, estou com Covid-19. Quem nunca pensou isso, levanta a mão. Teve qualquer sintoma e não pensou que estava com Covid, em nenhum momento da pandemia. Nunca pensou? Duas aqui, glória a Deus, que bom. Mas nem pensou assim: mal, vou morrer, mas posso estar. Eu, no início dessa pandemia, eu tive um problema seríssimo no meu estômago, dores fortíssimas. E eu nunca tive nada, eu só tive uma doença na minha vida, catapora. Nunca tive nada. E nem dor, nem nada, nem para ter minhas filhas eu tive dor, glória a Deus. Eu sempre repreendi maldição de Eva, não vou ter dor. Deus quebrou a maldição de Eva na minha vida. E de repente eu comecei a sentir umas dores. Gente, eu achei que eu fosse morrer. De dor, né? Não que fosse morrer daquilo. Morrer de dor mesmo, de tanta dor, de me contorcer. E aí tentei tomar os remédios, porque nunca tive nada no meu estômago. E aí logo, no auge da pandemia, e eu disse: meu Deus do céu, vou ter que ir para o hospital. Aí fui, não tive medo, mas tive dores fortes. E eu tive que ir 2 vezes no hospital, fiz 2 tomografias. Tive que tomar uma medicação forte e passou. Não foi diagnosticado nada, foi uma colite muito forte as 2 vezes. Mas a gente começa a entrar numa paranoia. A gente já começa a ficar, se não é o medo da doença, é o medo de ter que ir no hospital e pegar a doença. Ou de ficar doente, pegar a doença e passar para alguém que a gente sabe que não pode pegar. Então, queridos, é um momento da dificuldade financeira, a falta de trabalho. As coisas estão retomando, mas falam muitas coisas e a gente não sabe na realidade. Porque cada dia eu vou viver na presença do Senhor. Basta cada dia o seu mal e Deus vai nos dar vitória. Porque como hoje o Senhor te livrou, te guardou, te protegeu, amanhã virá com Ele os seus cuidados. O inesperado pode surgir, mas Jesus está no teu barco, aleluia. Jesus está entrando com a gente nesse barco. E mesmo que a gente tenha que passar por ondas fortíssimas, a ponto de a gente achar que vai perecer, nós temos o Salvador conosco, aleluia. O Senhor não está dormindo, porque o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel está atento para aquilo que precisamos, e Ele só está permitindo que você passe por essa experiência. Fala: eu estou passando por uma experiência, que eu vou conhecer quem é Deus na minha vida. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: é mais uma experiência. Fala: é mais uma para você conhecer o poder do teu Deus, conhecer as maravilhas, conhecer os poderes miraculosos, porque esse é o nosso Deus, aleluia. Amém? A gente estava ouvindo uma música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, amém? Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Em nome de Jesus. A nossa filha mandou para a gente hoje uma música que a gente gostava de cantar desde pequenininha, da Cassiane, que é: tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Amém? Então não importa o que você está passando, louve, louve. A gente sempre brinca.
Está passando alguma coisa? Louve. Aprenda que esse tempo é um tempo de você descansar em Deus. E eu quero hoje falar para você que tem 3 tipos de tempestades que a gente precisa passar e enfrentar. Porque se Deus permitiu, Ele vai te dar vitória. E a primeira tempestade que eu quero ministrar é a tempestade que nós mesmos causamos. Quem já se causou uma tempestade? Honestamente. Quem já arrumou um problema? Não tinha problema, mas você arrumou o problema. Deixa eu ver aqui quem é honesto. Porque se não tem uma criatura que fez isso na sua vida, você já está no céu. Você já está santo demais, que você nem vai ficar mais na terra. Quem já arrumou uma tempestade para você mesmo? Então, vamos entender. Tem tempestades na vida da gente que a gente mesmo causou. Vamos abrir a palavra do Senhor, você pode acompanhar aqui pelo telão. Jonas capítulo 1, versículo 3. Esse tipo de tempestade é aquela que nós mesmos causamos por causa da nossa desobediência a Deus. Amém? E aqui fala, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar, o quê? Um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Sabe o que é isso? Quando eu decido que eu não vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer, aquilo que é certo. Jonas era um profeta de Deus. E Deus tinha olhado para o pecado de um povo, que era o povo de Nínive. Um povo que não acreditava em Deus. Um povo pagão, que estavam fazendo o que era mal, mas o amor e a misericórdia de Deus veio sobre aquele povo. E Deus manda Jonas, o profeta, ir lá pregar, para que aquele povo tivesse oportunidade de salvação. E quando Deus fala isso para Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, o que Jonas faz? Ele pega um navio, e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele vai para o lado oposto daquilo que era a direção de Deus para a sua vida. E eu te pergunto, quantas vezes a gente faz isso? Ele pagou uma passagem e ele foi para o caminho contrário daquilo que Deus queria. E nós somos teimosos. Achamos que temos razão. Achamos que aquilo que Deus quer ou nos pede não é justo. Jonas achava que o povo de Nínive não tinha o direito à salvação. Por isso ele não queria ir lá pregar. Por isso ele não queria dar àquele povo oportunidade. Jonas queria que o povo de Nínive fosse destruído. Sabe aquela coisa? Olho por olho, dente por dente. E nós muitas vezes causamos tempestades por causa da nossa desobediência. E querido, eu vou falar uma coisa para você. São em pequenas coisas. Não são só em coisas importantes, decisões, caminhos que você vai. Às vezes em pequenos detalhes. Nós não fazemos exatamente como Deus nos pede. E a gente paga para ver, não é assim que a gente fala? Vou pagar para ver. Jonas pagou para ver. E o que aconteceu?
ele causou ali um mal-estar, não apenas para ele, mas para toda aquela tripulação que estava naquele barco indo para Tarsis. Quantas vezes alguém tomou uma atitude errada na tua casa e na tua família e você sofreu? Porque um pai, uma mãe, um filho, um tio, um avô, um sócio tomou uma atitude errada, fez algo porque achou que tinha que ser daquele jeito, e você levou, porque aquela tripulação, eles iam morrer, e veio uma tempestade, e eles começaram a jogar as bagagens para ver se conseguia ali controlar, porque eles estavam perdendo tudo, e eles iam morrer. E aí cada um começou a pedir para o seu Deus que parasse aquela tempestade. E de repente eles foram ver que tinha um passageiro que não estava lá. E foram atrás dele. E quando chegam, vê lá Jonas no porão do navio, dormindo. Quem conhece uma pessoa assim? O mundo está acabando, o problema está ali, e ela está ali, ó, como se não fosse com ela. A pessoa está achando, deixa o mundo estourar, deixa a casa cair, eu não vou fazer nada. Vocês estão rindo, né? Porque a gente conhece exatamente. Tá aí, passou, sabe aquele balãozinho assim? Veio o nome da pessoa assim com brilho ainda. E nós sofremos, e você também. Pode ter tomado uma decisão que colocou a sua família, que colocou o seu relacionamento, que colocou a sua empresa, que colocou o seu ministério, a ponto de quase perder tudo. Nós contamos com o amor e a misericórdia de Deus. E aqueles homens pegaram Jonas e jogaram no mar, porque ele reconheceu: essa tempestade nos sobreveio por minha causa. Muitos têm consciência e não mudam, não aceitam aquilo que é a vontade de Deus. E hoje nós precisamos, querido, ter essa consciência e dizer: Senhor, se no passado eu errei, se eu tomei atitudes erradas, e se eu peguei o barco por uma direção errada, não era aquela direção para a minha vida, por isso me sobreveio tudo isso. Então é hora de você ter consciência. Quando Jonas foi engolido por aquele grande peixe, e ali 3 dias e 3 noites ele ficou, imagina, querido, ficar dentro, sei lá, eu acho que era uma baleia, né? Mas se não era baleia, era o grande peixe. Você ficar naquele lugar nojento, fedido, imagina quanto peixe lá dentro. Devia ter um cheiro de peixe nojento dentro daquele peixe. Naquela escuridão, sem saber, porque ele estava ali vivo. Se ele tivesse morrido, parava tudo, acabava o sofrimento. Mas ele ficou ali, mas daquele lugar, ele clamou ao Senhor. Daquele lugar, ele gritou por socorro. E hoje é dia de você gritar por socorro. Hoje é dia de você reconhecer que você errou, que você falhou, que você foi enganado pelo teu coração. Porque as misericórdias do Senhor vão te alcançar aí, no meio desse lugar horroroso. E dali Deus vai te tirar para você cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. E hoje é dia de você dizer: Senhor, me perdoa se eu tomei atitude errada. Senhor, me perdoa, confessa ao Senhor. Fala: me perdoa se o meu coração me enganou, me perdoa se eu não quis fazer como o Senhor me pediu. Me tira, Senhor, dessas trevas. Me tira desse lugar, Senhor, aonde eu não tenho vida, não tenho esperança, não tenho paz. E você que me escuta, você que está aqui hoje e está em trevas, está em depressão, está em profunda tristeza, o Senhor está te tirando deste lugar para você cumprir o teu chamado, porque este é o teu lugar, o lugar aonde você vai ser a pessoa mais feliz da terra,
Fala, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Levante as suas duas mãos e fala, o melhor lugar para eu estar é no centro da vontade de Deus. E mesmo que eu não queira, que eu não goste, eu vou fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos sair hoje dessa tempestade que nós mesmos provocamos. O segundo tipo de tempestade que nós precisamos vencer, queridos, é a tempestade que vem para testar a nossa fé. Quem já passou por tempestade e você precisou ter muita fé, ou está agora precisando ter muita fé em Deus para não errar, para não morrer, para não se afogar, em nome de Jesus, amém? O texto é em Atos 27, de 22 a 25, o texto é um pouco grande, mas eu vou resumir, e nesses versículos que diz, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, de quem o eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, não tenha medo. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, as tempestades que testam a nossa fé, são aquelas que o Senhor nos mostra a direção que devemos seguir, e mesmo diante das dificuldades, das tempestades, vamos buscar as estratégias que Deus vai nos dar, e chegaremos ao nosso destino em segurança, amém? A tempestade que testa a nossa fé, é aquela que Deus permite que você passe, amém? Mas Deus vai te dar um escape. Deus vai, através dessa tempestade, se manifestar como Deus, não só para você, porque você já sabe, mas para as pessoas que estão à sua volta. Paulo, ele estava sendo julgado, e ele foi levado para Roma, para que César julgasse a sua causa. E ele precisou fazer essa viagem, uma viagem de navio que demoraria alguns dias. Só que no caminho veio um tufão. Eu já peguei um tufão nos Estados Unidos, é horrível. Porque as árvores fazem assim, eu lembro que eu estava dirigindo, foi uma loucura, dá um medão, que não é uma tempestade de uma chuva forte, é muito forte, com muito vento, e é horrível. Eu estava com as meninas dirigindo só o sangue, mas glória a Deus, chegamos em casa tranquilas. E aí, o tufão veio, chama Euroaquilão, até o nome do tufão é feio, né? Já dá medo, Euroaquilão, Jesus, já dá medo só do nome dele. E essa tempestade, esse tufão, veio e começou a atingir o barco que Paulo estava e outros prisioneiros que estavam sendo levados para Roma. E naquela tempestade, no meio daqueles ventos, o anjo do Senhor visitou o apóstolo Paulo e disse, olha, você vai chegar no teu destino, você não vai morrer, e é necessário que essas pessoas também cheguem em segurança, porque Deus tinha um propósito nisso. E aí Paulo fala com a tripulação, e eles não ouvem a Paulo, porque Deus tinha dado a direção, só que eles resolveram pegar outro caminho. E aí
o barco, eles perderam quase tudo, chegaram numa ilha chamada Malta, ali aconteceu um monte de coisa. Bom, enfim, nós temos que entender que Deus muitas vezes permite na nossa trajetória, na nossa caminhada, você tem um lugar para chegar, você tem um destino, você tem um propósito. E o propósito de Deus vai se cumprir da maneira que Deus falou. Só que diferente da primeira, veio algo inesperado, como eu falei. Mas agora, Deus tinha falado com Paulo: vocês vão chegar são e salvo, e você vai se apresentar diante de César em Roma. Então Paulo tinha o quê? A tranquilidade de saber, aconteça o que acontecer na minha vida, eu vou chegar no meu destino são e salvo. Levante a sua mão e fala: eu estou sendo provado nessa tempestade, mas eu vou firmar os meus passos no Senhor, eu vou confiar. Fala: Jesus está no meu barco. Amém? E hoje é dia de você entender que essas experiências vão fazer com que você conheça o poder do teu Deus. Porque quando Deus fala, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então existem promessas na sua vida. Levante a sua mão, fala: eu estou debaixo de promessas. Fala: e nada e ninguém vai me separar do amor que está em Cristo. Amém? Então, em meio ao desespero, o anjo do Senhor fala a Paulo que ninguém ia se perder. Então, se Deus falou que ninguém vai se perder, que você vai passar por esse ano de pandemia e você vai terminar esse ano como você não imaginava, esta é a palavra que está sobre nós. Então você vai confiar, querido. Você vai tomar os cuidados que você precisa. Você vai enfrentar. E como eu tive que ir 2 vezes a um hospital, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. E nada vai acontecer na nossa vida sem que o Senhor permita. Fala assim, ó: nem um fiozinho da minha cabeça vai cair. Tá certo que para os carecas isso é perigoso, né? Vai ficar meio assim: ai Senhor, um fiozinho vai fazer falta. Mas nessa cabeleira toda aqui não vai fazer falta. Nem um fio da sua cabeça vai cair sem que Deus diga assim, ó: tem propósito. Pode acontecer, tem um propósito, mas eu não vou deixar o meu filho perecer, eu não vou deixar o meu filho no meio dessa tempestade morrer, porque eu vou guardá-lo, eu vou proteger, e nós vamos ter a certeza, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor me livra. Levanta suas 2 mãos, fala: eu vou passar por uma experiência de fé, e as tempestades vão me fazer acreditar que eu não vou perecer, e eu vou crer que o Senhor está comigo, e nem o mal vai tocar minha vida, nem a minha família, porque eu estou debaixo de promessas. Amém? Fala pelo menos 2 ou 3 promessas está na sua vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Profetiza e declara: pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Eu estou debaixo desta palavra. Amém? A primeira tempestade é a tempestade que vai fazer a gente entender que aquilo que eu estou provocando para mim mesmo vai acontecer comigo, se eu desobedecer. A segunda tempestade que a gente passa na vida é aquela que o Senhor está provando a nossa fé, mas Ele vai nos dar segurança de chegar no outro lado. Amém? E a última tempestade, tipos de tempestades que a gente passa na vida, é esse texto que nós lemos, que Jesus estava no barco e os discípulos ficaram apavorados. Fala: a tempestade que vem para tentar me destruir, mas não vai. Amém? Porque Jesus está no barco. Quem lembra daquela música? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem.
vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Amém? É a musiquinha de criança, mas que a gente tem que saber que essa é a nossa verdade. Amém? E para nós terminarmos, queridos, em Mateus 8, 25 a 27, os discípulos acordaram clamando: Senhor, salva-nos, vamos perecer, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Amém? As tempestades que vêm tentar te destruir, não vão te destruir. Preste atenção nisso que eu estou falando para você. Eu não sei qual é a luta, a guerra, a tempestade que você está passando. E que você pode imaginar que essa tempestade veio para te destruir. Eu quero te dizer, essa tempestade só vai mostrar o poder e o tamanho do teu Deus. Posso ouvir um amém? Fala: essa tempestade não vai me destruir, só vai me fazer conhecer o poder do meu Deus, que pode acalmar os ventos e acalmar a tempestade. O Senhor falou para os seus discípulos, homens de pequena fé. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra, dessa verdade. E precisamos nos levantar. E quando a tempestade vem, e quando os ventos fortes vêm, Jesus está no teu barco. Pode parecer que Ele está alheio. Pode parecer que Jesus não está se importando com você. Pode parecer que Ele não está sabendo exatamente o que está acontecendo com você e está deixando você sofrer. Não. O Senhor quer que você tenha autoridade para repreender essa tempestade. Tem muitas coisas que Deus vai fazer. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Mas tem coisas que você vai precisar fazer. A parte de Deus é o milagre. A sua parte é repreender a tempestade. A tua parte é orar e buscar a Deus e entender que nesse caminho, nessa trajetória, esse tufão que veio para destruir os teus sonhos, destruir as promessas, destruir os propósitos de Deus na tua vida, você vai ouvir a voz de Deus e você vai ter a certeza de que Ele está no teu barco. E mesmo que tenha entrado água, e mesmo que você ache que você vai afundar, o Senhor não vai deixar. Sabe por quê? Porque atrás das nuvens brilha o sol. Atrás dessas nuvens negras, pretas, que está trazendo esses ventos contrários e provocando essa tempestade. A sensação que a gente tem, parece que não tem mais a luz do dia, não tem mais o sol, mas o sol está brilhando atrás das nuvens. E nós vamos viver. Tem um milagre te esperando no altar. Tem um milagre te esperando. Enquanto a gente ouve essa música, você que está em casa, você que está aqui hoje, veio pela primeira vez. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu estou em trevas, eu estou no fundo desse porão, eu estou em desespero, eu mesmo provoquei essa tempestade pela minha teimosia, pela minha rebeldia, desobediência. Senhor, eu estou passando por essa luta, e tem tantas pessoas que dependem de mim, porque se eu morrer, elas vão morrer também. Mas eu quero hoje ter uma visão como o apóstolo Paulo. Eu quero ouvir a tua voz e saber que eu vou passar por esse tufão, e eu vou chegar no meu destino, eu vou viver o teu propósito na minha vida. E eu quero hoje, Senhor,
Saber que aquilo que veio para me destruir, aquilo que veio para acabar com os meus sonhos, com a minha alegria, com a minha paz, o Senhor está comigo. O Senhor não está dormindo. O Senhor está querendo que eu tome uma atitude de fé, que eu seja ousado, que eu diga: tempestade para, vento contrário para, porque o Senhor já te revestiu de autoridade, e Ele está te ensinando a você passar por esse dia. Vamos ficar de pé e nós vamos adorar ao Senhor. Você vai pedir: Senhor, eu preciso hoje viver esse milagre, essa cura. Essa tempestade veio para me roubar, mas eu não vou ser roubado, porque eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar e saber que o Senhor está comigo. Você que veio aqui hoje, quer receber a oração, quer receber o poder de Deus na sua vida, você vai sair do seu lugar, vem aqui na frente. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, eu quero fazer um convite: venha receber a oração. Nós queremos orar, queremos te dar uma Bíblia para você levar a palavra de Deus para sua casa. Nós queremos orar por você que está com medo desse barco afundar. Você está com medo da história acabar no meio dessa guerra e dessa luta, mas o Senhor está dizendo: eu tenho uma bênção, eu tenho um milagre, eu tenho um livramento para você, e você vai chegar do outro lado. Enquanto a gente estiver louvando, pode sair do teu lugar, porque tem vidas hoje que precisam ser perdoadas pelos erros do passado. Você precisa liberar perdão por pessoas que fizeram você sofrer por causa de atitudes erradas. Hoje é dia de você entender que o Senhor, Ele está te trazendo um livramento, e você não vai perecer, você não vai perecer, você não vai perecer, você vai viver a vitória e vai conhecer o poder do teu Deus. Aleluia.